Olá, tudo bem? Sou Alexandra Lacerda, professora e advogada especialista em direito previdenciário. Estou aqui hoje com vocês na Maratona Prev Jovem para falarmos sobre aposentadoria por idade. Vocês devem estar se perguntando: para que uma aula de aposentadoria por idade? É tão simples. Completei a idade, vou no site do meu INSS, faço o pedido da aposentadoria e tudo certo. Nem tudo são flores, não se engane, não é tão simples assim. Existem algumas observações, alguns pequenos detalhes que precisamos fazer no quinis do segurado para saber se realmente ele tem condições de aposentar quando ele completa a idade. Vamos ver esses detalhes agora. Vou compartilhar com vocês o nosso material didático. Vocês estão vendo aí o nosso material. E, para começar, precisamos saber quem tem direito à aposentadoria por idade. Bom, a aposentadoria por idade tem direito todo aquele segurado que, após contribuir por 15 anos e completou a idade mínima, 65 anos o homem e 60 anos a mulher, se foi antes da reforma, ou após a reforma, 62 anos mulheres, ou ela se encaixa na regra de transição, ela terá direito à aposentadoria por idade. Quem se filiou antes da reforma da Previdência tem direito a uma regra de transição, no caso, somente as mulheres, pois não houve alteração na idade, na aposentadoria por idade do homem. Então, a mulher tem sim que olhar essa regra de transição. Começou lá em 2019. Hoje, em 2021, a mulher precisa ter 61 anos para aposentar e 15 anos de contribuição. Para o homem, a regra continuou a mesma. A tabela de transição diz o seguinte, que as mulheres, a partir de 2019, ela terá um acréscimo de 6 meses para cada ano de contribuição. Ou seja, 2020, ela, em vez de ter 60 anos, ela precisa ter 60 anos e meio, ou 60 anos e 6 meses. Agora, em 2021, ela precisa ter 61 anos e 15 anos de contribuição. Ano que vem, 2022, ela precisará ter 61 anos e meio, e em 2023 ela alcançará a regra geral, que é 62 anos para a mulher. E ainda falando em quem tem direito à aposentadoria por idade, são todos aqueles segurados do INSS, sejam segurados obrigatórios ou segurado facultativo. Lembrando que não basta atingir a idade, tem que ter o tempo mínimo de contribuição, 15 anos de contribuição ou 180 meses. Também temos a aposentadoria por idade para a pessoa com deficiência. Neste caso, é concedida ao segurado com a idade mínima de 60 anos o homem e 55 anos a mulher, desde que também comprovado o mínimo de 180 meses de trabalho, na condição de pessoa com deficiência. E aí você vai me perguntar, Alexandra, como que eu vou saber quem é a pessoa com deficiência? Você saberá dando uma lidinha lá na Lei Complementar 143 de 2013. Essa lei, ela fala para fins de definição de graus de deficiência. Ela que vai definir se a pessoa tem um grau de deficiência, principalmente para as aposentadorias da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. Então, para saber se a pessoa tem deficiência que dá direito a essa redução de tempo para poder aposentar por idade, você tem que dar lá uma olhadinha lá na Lei Complementar 142 de 2013, tá? E foi emitida também uma portaria interministerial da AGU número 1, de 27 de janeiro de 2014, que instituiu o Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins da classificação da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, dá uma olhadinha na lei, tá? Para você saber direitinho se o seu cliente tem direito ou não a essa redução de tempo. Afinal de contas, a pessoa com deficiência, o homem, ele pode aposentar com 60 anos e a mulher com 65. É necessário ter qualidade segurado para aposentadoria por idade?
Não. O que que você precisa? Quais são os requisitos? A idade mínima e a carência. Portanto, se a pessoa perdeu a qualidade de segurado, isso não importa. Ela pode pedir a aposentadoria a qualquer tempo. Alexandra, e aí então, se ela não precisa ter qualidade de segurado, eu pego o CNIS de uma cliente e vou ver que ela tem uns lapsos temporais e que, se ela contribuir em atraso, ela pode estar completando as 180 contribuições, ou seja, completando os 15 anos para poder aposentar. Porque ela chegou agora no meu escritório, eu vi que é uma mulher, que ela tem 61 anos, mas está faltando aí 3 meses para ela poder completar os 15 anos. Neste caso, ela pode estar pagando em atraso? Bom, pessoal, quando a gente fala pagamento em atraso, tem que ficar muito alerta, porque o decreto 10.410 de 2020, de 30 de junho de 2020, que alterou o decreto 3048, ele, lá no seu artigo 28, parágrafo 4º, ele trouxe modificações significativas a respeito da contribuição em atraso. E também recebemos agora, há poucos dias, a orientação 02 de 2021 do INSS, que veio falar sobre o pagamento em atraso. O que ocorre? Quando você faz um pagamento em atraso, a partir de agora, a partir de julho de 2020, 1º de julho de 2020, o INSS entende que a carência, né? A pessoa só vai contar para a carência na competência que ela está pagando. E outra, só conta para a carência se ela não perdeu qualidade de segurado. Se o seu cliente não perdeu a qualidade de segurado, conta para carência. Se ele perdeu a qualidade de segurado, ele precisa recuperar a qualidade de segurado para contar para carência. E, principalmente, a competência não conta mais aquela que ele está como devedor, e sim as regras do dia do pagamento. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. A pessoa está devendo janeiro de 2019. Aí você fala assim, tá? Você viu que ela tinha no dia 10 de outubro de 2019, ela era mulher, tinha 60 anos e estava faltando um mês de carência para ela completar 15 anos. E aí você fala assim: ah, então eu vou pagar essa competência em atraso agora. Dou entrada e vou pedir para pagar a competência em atraso agora. O que ocorre? Se você pagar agora, em 2021, aquela competência de janeiro de 2019, as regras que serão aplicadas para ela aposentar por idade será a de hoje, da data que ela efetuou o pagamento em atraso, e não a regra da competência que é antes da emenda constitucional. Temos que ficar muito, mas muito alerta nisso. Eu trouxe uns casos práticos para ficar mais fácil. Vamos ver sobre uma regra antiga, até 30 de junho de 2020. João é barbeiro e recolheu para o INSS durante janeiro de 2006 até dezembro de 2016. Ocorre que, por causa de um acidente automobilístico, ele precisou consertar seu carro e não conseguiu pagar o INSS de janeiro de 2017 até agosto de 2017. Quando João chegou em dezembro de 2017, ele pagou todos os atrasados e continuou pagando o INSS até fazer 65 anos, em 30 de janeiro de 2021, quando também ele completou 180 meses de recolhimento para a autarquia previdenciária e, neste momento, solicitou aposentadoria por idade. Portanto, se a gente parar para analisar, o João tem um período extemporâneo, que é de quê? De janeiro de 2017 até agosto de 2017. Este período extemporâneo no CNIS contará como carência para fins de aposentadoria para o João? Bom, vamos analisar. Aqui diz que ele pagou ininterruptamente de janeiro de 2006 até dezembro de 2016. E que ficou sem contribuir de janeiro de 2017 até agosto de 2017.
Portanto, ele ficou 8 meses sem contribuir e eu parto do princípio que ele já contribuiu em setembro. Então, vou entender que, como ele não ficou mais de 12 meses sem contribuir, ele não perdeu a qualidade segurada, quando ele voltou a contribuir. Quando chegou em dezembro de 2017, ele pagou esses atrasados, de janeiro até agosto. Então, agora, para esse pedido de aposentadoria, em 30 de janeiro de 2021, João terá contado como carência esse pagamento em atraso, esses 8 meses? Sim, será contado para carência. Por quê? Porque foi pago num período em que não houve perda de qualidade e foi anterior ao decreto 10.410, foi anterior a 30 de junho de 2020, o pagamento. Apesar dele estar com a DER em 30 de janeiro de 2021, né, ele deu entrada no pedido da aposentadoria dia 30 de janeiro de 2021, quando ele pagou os atrasados, foi antes da data de 30 de junho de 2020. Portanto, esse período em atraso conta para carência e João pode sim se aposentar. Vamos ver agora uma outra situação hipotética. O mesmo João, barbeiro, recolheu para o INSS de fevereiro de 2006 até fevereiro de 2021. Em janeiro, em 1º de março de 2021, ele deu entrada na aposentadoria por idade. Em 15 de março, ele pagou a competência de fevereiro de 2021. Então, vamos fazer a conta. Se ele pagou de fevereiro de 2006 até fevereiro de 2021, ele completou as 180 contribuições em fevereiro de 2021. Então, em janeiro de 2021, ele tinha 179 contribuições, ou 14 anos e 11 meses de contribuição. Quando chegou dia 1º de março, ele deu entrada na sua aposentadoria, mas só pagou a competência de fevereiro no dia 15 de março, após a data da entrada do requerimento. Como ficará a aposentadoria de João? Uma vez que ele completou as 180 contribuições somente com a competência de fevereiro, que foi realizada após a DER. Bom, neste caso, vamos parar para pensar. No dia que João pediu a sua aposentadoria, ele tinha 180 contribuições? Não, ele não tinha 180 contribuições. Ele tinha 65 anos? Sim, era a data do aniversário dele, ele tinha 65 anos. Quando que vence a competência de fevereiro de 2021? Que era quando ele completaria as 180 contribuições. Nós sabemos que o vencimento é todo dia 15. Portanto, se ele pagou no dia 15 de março, você concorda comigo que ele pagou em dia a competência de fevereiro? Então, neste caso, não temos que falar em reafirmação da DER para que possa o João aposentar por idade. A DER dele será mesmo dia 1º de março. Ela não vai ter que ser reafirmada para o dia 15, uma vez que a competência de fevereiro foi paga em dia, sem atraso. Portanto, ele tem direito, sim, ao seu pedido de aposentadoria, normalmente, sem ter que reafirmar a DER, como diz o decreto 10.410. Agora, vamos imaginar algo diferente. Vamos imaginar que a competência em atraso fosse janeiro de 2021 e que João deu entrada dia 1º de março, mas só pagou a competência de janeiro no dia 15 de maio de 2021. Então, vamos pensar. Ele pagou essa competência em atraso? Pagou, ele não pagou em dia. Ele pagou com atraso. Neste caso, para ela contar como carência, ele precisa reafirmar a DER? Sim, neste caso, ele precisa reafirmar a DER. Não haverá alteração nas regras, porque para ele não houve modificação das regras.
mas a DER será reafirmada para o dia 15 de maio de 2021, por causa que vai valer a data que ele efetuou o pagamento e não a da competência. Essa é a orientação 02 do INSS de 2021. Eu sei que essa orientação vai dar muito o que falar. Inclusive, os advogados já estão fazendo grandes debates, já estão comentando, questionando, né, a legalidade desse entendimento do INSS. Uma vez que, se a pessoa pagou, né, dentro da competência, uma vez que o pagamento do INSS é um tributo, ele indenizou, ele já foi penalizado uma vez ao pagar a multa e juros quando pagou lá no dia 15 de maio a competência de janeiro, e ainda vai ser penalizado tendo que reafirmar a DER. Então, isso ainda está sendo discutido, os advogados, os grandes processualistas estão discutindo, e isso, com certeza, irá parar nos tribunais. Temos que aguardar as cenas do próximo capítulo. Portanto, agora, a dica que eu tenho para você é: quando você chegar um cliente lá no seu escritório, que você vê que tem uma competência ou várias em atraso, pense bem antes de orientar o seu cliente a pagar em atraso. Ou quando o cliente já chega para você e fala assim: ah, olha aqui, eu fiquei tal e tal mês sem pagar e agora eu quero pagar com atraso, para que conte para eu poder aposentar. Verifica direitinho, porque agora, neste exato momento, precisamos pensar duas vezes antes de fazer um investimento em pagamento em atraso. Quando é uma competência, duas, um valor, né, que não seja tão alto, às vezes vale a pena arriscar para aguardar a decisão dos tribunais. Mas vamos pensar naquele caso em que o cliente chega lá com um ano e meio de atraso, querendo acertar para poder contar esse período como carência. É um risco muito alto e você, advogado, será responsabilizado, porque se você falar para o seu cliente paga, ele parte do pressuposto que você é a parte técnica do processo, e você realmente você tem um entendimento e está falando para ele pagar algo que é garantido para ele. Então, hoje não temos essa garantia. Fica aí a dica. Então, vamos olhar quais são os fundamentos para não computar os recolhimentos em atraso após a DER. Tá? Anotem aí, o parecer Conju, número 219 de 2011, o parecer Conju de 616 de 2010, o parágrafo 4º do artigo 28 do RPS, e em virtude da revogação do artigo 59 do Decreto 3048 de 99. Lembrando que, gente, presta atenção, estamos falando em recolhimento em atraso de uma competência. Esse procedimento ele não se aplica nos casos de complementação de contribuições inferiores ao salário mínimo, tá? Desde que recolhida antes da DER. Lembrando que agora, tudo que você pagar após a data da entrada do requerimento, você terá o deslocamento da DER, ou seja, a reafirmação da DER para a data do pagamento. Mas se o seu cliente vai estar complementando, né, uma contribuição abaixo do mínimo antes de dar a entrada na aposentadoria, não correrá o risco, tá, de não ser reconhecido. Isso não se aplica a estes casos. Então, só para vocês terem aí para vocês, a alteração da DER, ela está elencada lá no artigo 176D do decreto 3048, onde ele deixa bem claro, tá? Que quando na data da entrada do requerimento do benefício, o segurado não satisfizer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em qualquer momento posterior, antes da decisão, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfazer os requisitos, que será fixado como o início do benefício, ou seja, a data da entrada do requerimento. Então, e outra coisa,
tá? O segurado, ele tem que dar a sua anuência por meio eletrônico, ele tem que dizer que concorda. Tanto que quando a pessoa dá entrada lá pelo site do meu INSS, já vem essas perguntinhas, né? Você concorda que seja reafirmada a DE caso venha implementar os requisitos em data posterior? A pessoa tem que colocar sim ou não. Então, isso já vem lá na hora do requerimento. Então, vamos lá. Posso recolher em atraso para implementar os requisitos antes da emenda constitucional 103? Então, voltando à nossa explicação. O recolhimento em atraso de competências anteriores a novembro de 2019, realizados a partir de 1º de julho de 2020, não, eu disse, não dará direito à aposentadoria nas regras anteriores à emenda constitucional. Como assim, Alexandre? Então, eu pago e eu não tenho direito às regras anteriores? Não. Se o recolhimento em atraso foi efetuado antes, até 30 de junho de 2020, vale para as regras anteriores. Se ele aconteceu após a emenda 103, não terá direito às regras anteriores. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa estava com 32 anos e 11 meses lá no dia 12 de novembro de 2019. Você viu que ele tem uma competência em aberto. Aí você vira para o seu cliente e fala assim: vamos fazer o seguinte, é uma competência só, é um valor pequeno, você paga essa competência em atraso, você vai completar 33 anos e você vai ter direito à regra de transição de 50% lá da emenda constitucional 103. Se esse pagamento for realizado agora, não vai se aplicar aquela regra anterior, não, vai se aplicar a regra atual, tá? Então, fica o alerta. Ao pagamento em atraso, ela não dará direito à regra de transição, tanto do pedágio de 50% quanto de 100%. Tá? Então, presta muita atenção. Pagamento em atraso, liga a anteninha, sabe aquele negócio? Espera aí, pagamento em atraso. Meu Deus, pagamento em atraso. Gente, falou em pagamento em atraso para tudo. Para tudo que agora não é o momento para se pagar em atraso. Fico alerta para vocês. Esse é o nosso grande alerta nesse curso hoje de aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade é simples? É sim. Desde que o seu cliente tenha pago 180 contribuições sem atraso e que ele tenha completado a idade mínima. Se ele tiver um período extemporâneo, o INSS vai abrir exigência para você comprovar aquele período. Se ele tem um período que você pagou em atraso, se esse pagamento em atraso foi após 1º de julho de 2020, não vai contar para ele como carência. Então, são alguns detalhes que fazem toda a diferença na hora de você verificar o direito do seu cliente. E como eu sempre digo, sempre faça o estudo do CNIS, do seu cliente, antes de iniciar qualquer coisa, tá? Antes de qualquer coisa, imprime lá o CNIS do seu cliente, faça a verificação de todos os indicadores. Para isso que lá no CNIS tem aqueles indicadores, para você verificar se ele realmente implementou todos os requisitos. E, principalmente, novamente, a professora vai ser chata. Cuidado ao indicar para que o seu cliente faça um pagamento em atraso, porque as regras agora estão muito duras, tá bom? Essa é a aula de hoje. Deixo aqui para vocês a minha dica. Até a próxima aula. Se você tiver interesse no material da nossa aula, ele estará disponível no link lá no nosso Instagram, @previdenciando na prática, no e-book. Nós fizemos um grande e-book com toda a maratona Prev Jovem para que você possa ter todo o material de uma vez só, com uma contribuição, um investimento mínimo no valor de R$19,90, para que você possa receber o seu e-book de todas as aulas que estaremos apresentando para vocês de hoje, 17 de maio, até o dia 20 de maio.
Um grande abraço e até a próxima aula.